Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Marcos, estou trazendo hoje a correção comentada aí do módulo 15 de Ciências Sociais, tem como tema central o surgimento da ética. Bom, no primeiro exercício, lembrando que a gente já comentou essas questões durante a aula, mas como prometido, vou deixar registrado aqui em vídeo, caso alguém não tenha conseguido pegar a correção ou tenha faltado no dia, da nossa discussão, que possa estar pegando aí para corrigir os exercícios. Então, a primeira questão vai falar o seguinte: a ética surge na Grécia Antiga com os sofistas e Sócrates. Caracterize as diferentes perspectivas dos sofistas e de Sócrates no âmbito da filosofia moral. Bom, pessoal, inicialmente a gente tem que lembrar que os sofistas eles têm uma postura relativista. Já Sócrates, ele defende a proposta filosófica, de que existam, valores, preceitos morais que podem ser reconhecidos de forma universal, digamos assim, por todas as pessoas. Então, formulando essa questão, essa resposta, a gente tem aqui o seguinte: os sofistas adotam uma postura ética relativista, segundo a qual, as normas, e os valores morais são legítimos nas sociedades em que são cultivados, inexistindo a aspiração a parâmetros morais universais. Já Sócrates, pelo contrário, por sua vez, defende a proposta filosófica de identificação racional de preceitos morais que podem ser reconhecidos por todas as pessoas. Então, tá aí a resposta do exercício de número 1. Indo para o exercício de número 2, ele vai pedir para a gente ler esse texto, lá. A virtude é, pois, uma disposição de caráter relacionada com a escolha e consiste numa mediania. Isto é, a mediania relativa a nós, a qual é determinada por um princípio racional próprio do homem, dotado de sabedoria prática. Com base no texto e nos conhecimentos sobre ética em Aristóteles, pode-se dizer que nós temos como alternativa correta a primeira questão, alternativa A. A ética, de acordo com Aristóteles, reside ali, a virtude, perdão, usei o termo errado, ela reside no meio termo, que consiste numa escolha situada entre o excesso e a falta. Lembrando que nos extremos nós temos os vícios, e a virtude no justo meio seria ali onde ela reside, no meio termo entre os vícios, seja o vício, no caso da falta em si, a carência, como no excesso. Então, no meio termo, nós temos a virtude, ok? Então, indo agora para outra questão aqui, essa daqui foi a questão de número 2, indo para a questão de número 3, ele vai falar o seguinte: Aristóteles foi um dos pensadores mais importantes da história da filosofia no Ocidente, tanto por sua contribuição para a própria filosofia, quanto para as ciências, que partiram de muitas questões apresentadas pelo filósofo para desenvolver as suas investigações. Ele deixou 2 obras dedicadas aos problemas das ciências práticas, uma delas sendo Ética, Nicômaco e a Política. É de conhecimento de todos que, mesmo tendo sido aluno de Platão, Aristóteles construiu o seu próprio pensamento e que muitas vezes apresentou ideias contrárias à de seu mestre. Um exemplo disso é a sua Ética Nicômaco, E aí ele pede para a gente marcar a alternativa que melhor caracteriza a obra aristotélica. Nós temos como alternativa correta a letra C, dessa questão aqui, sendo, trata-se de uma ética pautada nas virtudes que o homem tem por natureza e naquelas que ele desenvolve ao longo da vida. Ele afirma nessa obra que a vida virtuosa é conduzida pela razão, característica natural e exclusiva da humanidade, sendo a razão sinônimo de felicidade, que é o objetivo máximo que ele coloca, de todas as pessoas. Ok? Então, letra C é o gabarito do exercício número 3. Indo para o exercício de número 4, em relação à definição de bem, nós até comentamos sobre essa questão, uma questão que exige um grau um pouco, uma questão um pouco mais difícil, Então, em relação à definição de bem apresentada por Aristóteles no livro 1, da Ética Nicômaco, considere as seguintes alternativas. O bem é algo que está em todas as coisas, sendo identificado nos objetos, mas não entre os homens. O bem é aquilo que todas as coisas, aquilo a que todas as coisas tendem, ou seja, o bem é definido em função de um fim.
O bem é o meio para termos uma ciência eficiente e útil, tal como parte, né? Aliás, tal como a arte médica será eficiente se tivermos o bem como meio de sua prática. E a quarta, o bem é algo abstrato, de difícil acesso à compreensão humana. Então, de acordo com tais informações, nós temos aqui apenas a alternativa 2 como correta. O bem é aquilo que todas as coisas tendem, ou seja, o bem é definido em função de um fim. Então, olha o porquê que essa alternativa está correta. Nós temos aqui a 1, 3 e 4 sendo incorretas, pois na filosofia aristotélica o bem diz respeito aos seres humanos. O bem não é um meio, mas a finalidade. E o bem não é uma abstração, mas sim algo que se apresenta objetivamente na realização da humanidade. Ok? Essa, ao meu ver, era a questão que exigia, né? É uma questão mais abstrata, um pouco mais demanda um pouco mais de raciocínio, tá bom? Então, eu acho que é a questão com um nível de dificuldade um pouco acima das outras. E aí o exercício de número 5 fala o seguinte: explique a finalidade natural dos seres humanos de acordo com Aristóteles. Então, para Aristóteles, a função natural específica dos seres humanos é o exercício da razão, né? A capacidade de raciocinar, medir, calcular, enfim, a sua racionalidade. Lembrando que vocês podem ter colocado só o exercício da razão, não tem problema, tá? A vida virtuosa, conduzida pela razão, é característica natural exclusiva da humanidade, sendo sinônimo de felicidade, tá certo? Nessa perspectiva, exercendo a sua racionalidade nas relações em sociedade, os seres humanos desenvolvem suas qualidades morais e são felizes, né? Então aqui ele fala, né, a vida virtuosa conduzida pela razão, né, é sinônimo de felicidade, assim como ele coloca na questão anterior aqui, né? Tem uma parte aqui da questão que ele coloca, né, na questão anterior, que ele fala referente à questão, né? Vamos ver aqui, eu acho que é na explicação, ó. O bem diz respeito aos seres humanos, o bem não é um meio, mas a finalidade. E o bem não é uma abstração, mas algo que se apresenta objetivamente na realização da humanidade. Então, nesse sentido aqui, né, que ele está falando aqui no exercício de número 5, tá bom? Se nós pensarmos que razão é sinônimo de felicidade, seria a mesma coisa. Quando eu falo em uma vida feliz, né, tendo como objetivo uma vida feliz, que é o objetivo máximo, né, das pessoas, eu tenho que lembrar o seguinte: se razão é sinônimo de felicidade, então a vida feliz, essa vida que tem por objetivo uma vida feliz, né, que é o máximo, o ponto máximo, seria uma vida regida pela razão. Então, como que eu atingo esse grande objetivo? Por meio do exercício da razão, tá? O exercício racional, que é uma característica exclusiva, tá bom? Da humanidade, específica dos seres humanos. E eu teve até uma questão aqui que fala a respeito de ser, né, se eu não me engano, razão ser sinônimo de felicidade ou felicidade ser sinônimo de razão. Teve um dos exercícios que nós passamos aqui que ele comenta algo do tipo, né? Eu queria até identificar aqui para a gente comparar, mas é apenas uma observação, né? Porque aqui ele fala que felicidade é sinônimo de razão, da mesma forma que, né? Aliás, razão é sinônimo de felicidade, então a gente tem que interpretar que para se alcançar uma vida feliz é necessário fazer o uso da razão, tá? Então a finalidade natural dos seres humanos é o exercício da razão, que por intermédio do exercício, né, dessa razão, ele atinge o seu objetivo máximo, que é a felicidade, uma vida feliz, ok? Descendo agora lá para conferir, nós temos aqui mais 4 questões, né? São questões até tranquilas. Aqui o exercício 2, eu ressalto que a alternativa que está assinalada aqui, ela está errada, tá? Porque olha lá, o que surge com Sócrates e os sofistas, na verdade, a alternativa correta é a ética, porque a filosofia ela já vai surgir com os pré-socráticos e as cosmologias, né? Combatendo as mitologias. Na verdade, né, questionando. Na verdade, então, o que a gente tem aqui é a ética, que ela vai surgir com Sócrates e os sofistas, quando eles, né, fazem com que o foco
filosofia seja o homem. E aí surge, né, a ética como sendo, vamos dizer assim, um campo da filosofia. Então, não é filosofia, eles assinalaram errado. Aqui é ética, tá? Deve ter sido na hora de digitar ou imprimir a apostila, saiu aqui assinalado errado, tá bom? Segundo Aristóteles, a meta da vida humana, falamos até então, é a felicidade. Então, só lembrando, 2 aqui, B, tá? Número 3 é B. Para Aristóteles, o vício situa-se nos extremos, pois no meio termo nós temos a virtude. Então, aqui, ó, letra A, tá bom? E vamos por exercício 5, que é aquele exercício clássico de fechamento de capítulo para conferir, né? Geralmente eles sempre colocam esse exercício de ligar as colunas. E aí a gente tem aqui, vamos conectar aqui as colunas. Ó, vamos lá, relacione adequadamente as informações das duas colunas. Compreende valores e normas da vida em sociedade. Então, nós temos aqui moral. São termos usados como sinônimos na linguagem cotidiana. Vamos procurar aqui a B, aqui, moral e ética. Nós até desmistificamos isso aqui, né? A diferença entre os termos. Aspiração da filosofia socrática. Aqui a gente vai ter valores morais universais, diferentemente dos sofistas, né, que tem uma visão relativista. A área da filosofia que examina a moral. Super fácil. Essa daqui não tem nem o que falar. Ética. Perspectiva ética dos sofistas. Opa! Relativismo. De acordo com Aristóteles, é o bem supremo para o ser humano. Aqui, né, justo meio, olha lá, aliás, perdão, letra F, desculpa, justo meio não, justo meio é a expressão aqui, né, que vai falar que define a ética aristotélica, ética do justo meio, tá? Desculpem, felicidade, falamos isso há pouco, né, o objetivo máximo é a felicidade, troquei as letras aqui. Expressão que define a ética aristotélica, justo meio. H. Estabelecem normas na vida em sociedade. Então, aqui a gente tem moral e direito, lembrando lá das normas jurídicas, diferente das normas morais. E, para Aristóteles, atua no desenvolvimento das qualidades morais. Nós temos aqui a educação, ok? Que é a forma, né? Por isso que ele fala que é muito importante essa questão do aprendizado e da educação para se estabelecer, né, e desenvolver as qualidades morais. Tá bom? E dessa forma, nós finalizamos aí a nossa correção. Qualquer dúvida, mandem mensagem, falem comigo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!